Isaías 53, glória ao Pai, ao Filho, ao maravilhoso Espírito Santo. Meus queridos irmãos, vocês que estão aí através dessa rede social, através do YouTube ou de outras redes sociais, seu amigo pastor Charles Rodrigues, nós estamos estudando a poderosa palavra de Deus e nós estamos falando sobre as 3 etapas da libertação profunda. As 3 etapas da libertação profunda. E hoje vamos falar sobre a vontade de Deus para curar. É da vontade de Deus a cura. Sempre foi, nunca foi da vontade de Deus as enfermidades. Então nós vamos meditar aqui em Isaías 53. Espírito Santo, fala conosco, dai-nos a tua graça, alimenta o nosso espírito, a nossa alma, a nossa fé. Espírito Santo, o Senhor é o nosso guia, é o nosso mestre, o Senhor é o nosso professor. E nós dependemos de ti, Senhor. Dependemos do Senhor. Fala conosco, Pai. Ensina-nos que o homem decresça e o Senhor cresça. E que o nome de Jesus seja glorificado. E a igreja diz: amém. Isaías 53 diz: foi desprezado e rejeitado pelos homens. Olha só, uma profecia do profeta messiânico, uma profecia feita 700 anos antes de Jesus vir em figura humana ao mundo. Então o profeta Isaías, conhecido também como profeta messiânico, ele era diferente dos demais profetas porque ele vem de uma linhagem nobre, ele vem da nobreza. E esse homem ministrava nos palácios. Ele não era um camponês, ele era alguém que tinha sangue real. E interessante que Isaías, ele sempre pregava sobre arrependimento, e ele denunciava o pecado. Mas um dia, quando ele foi transladado e teve uma visão da presença de Deus, ele disse que: Senhor, agora eu entendo que toda a minha justiça, eu achava que eu era justo demais, toda a minha justiça diante de ti não passa de trapos de imundícia. Isso acontece com um verdadeiro nascido de novo. Quando nós não nascemos de novo ainda, apenas frequentamos uma igreja, muitas das vezes nós podemos ser enganados por um espírito de religiosidade que faz a pessoa, por ser religiosa, se sentir melhor do que este e aquele, mais justo, mais santo. Sabe, é o orgulho espiritual, é um problema muito sério. E esse mesmo espírito que faz a pessoa se sentir orgulhosa espiritualmente, porque ele estuda a característica e a personalidade de cada pessoa. Tem pessoas que têm mais tendência a ser orgulhosas. Tem pessoas que têm mais tendência a terem autopiedade. Então ele observa o espírito da religiosidade. Esse aqui ele é bem altivo, então vou colocar um orgulho espiritual nele. Mas esse aqui, ele se sente o verme do carrapato. Então vou fazer ele ser uma pessoa depressiva com alta piedade. É quando a pessoa, ela nem se sente filha de Deus, filho de Deus. Ela se sente, uma pessoa indigna, mas indigna demasiadamente, de maneira que ela não consegue acessar o que está disponível dentro da palavra de Deus. Quando ela vai orar, então, uma voz diz para ela: você vai orar para quê? Se você não vai receber nada, você não merece. Você não merece. Você pecou, você é pecadora, você pensa isso, você faz isso, você já fez aquilo de errado. Então a pessoa não consegue alcançar um nível de fé para transportar os montes. Já o que tem tendência, a personalidade para o orgulho, o espírito da religiosidade diz assim: diz, olha, você merece mais do que os outros.
Jesus uma vez, eu não vou entrar nesse termo hoje, mas ele citou uma palavra de o religioso, o fariseu e o publicano que foram ao monte. E aí o fariseu disse: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo até do alho e do cominho, eu não sou como este publicano pecador. Então, é assim que muitos têm vivido nesse tempo, ou autopiedade ou orgulho espiritual. E quem é que está por trás dessa ação? Espíritos demoníacos, um espírito de religiosidade. Então, Isaías, ele viu que quando ele trazia essas mensagens, sabe, e ele vinha da nobreza, então, ao estar diante da presença do Senhor, ele agora não vê mais o pecado do seu vizinho. Ele vê que aquele vizinho que errou e que pecou foi por fraqueza, ou porque teve algum trauma do passado, algum vício, sabe, pecaminoso, algum espinho na carne que o persegue, e ele começou a ser um homem mais misericordioso. Então, o verdadeiro nascido de novo olha para as pessoas com misericórdia, com amor. Sabe, como Jesus trouxeram a mulher flagrada em adultério. Essa mulher estava adulterando, meu Deus! Vamos levar ela até aos mestres da lei. Os mestres da lei disseram: não, vamos ver o que é que Jesus vai fazer agora. E Jesus estava ali escrevendo na areia. Se fosse de repente um de nós, qual seria a nossa atitude? Mas Jesus, sabe, eles não esperavam isso. Jesus não condenou a mulher. Isso não quer dizer que Jesus aprova o pecado. Jesus não condenou ela. Jesus viu que o que estava por trás daquela ação eram espíritos demoníacos, desde que Adão e Eva pecaram. Desde que Adão e Eva pecaram. E Jesus disse: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. E continuou escrevendo na areia. E todos foram embora, acusados pela sua própria natureza, pela sua própria consciência. Veja que não foi nem o Espírito Santo. O Espírito Santo não acusa, o Espírito Santo exorta. O Espírito Santo faz você ficar incomodado com o pecado. E quando nós pecamos e que o pecado nos incomoda, isso é a maior prova, essa é a maior prova que o Espírito Santo ainda está conosco. Mas quando aquela pessoa está no nível de prática de pecado, e ela realmente não quer mais nada com Deus e que o Espírito Santo se afasta, é aí que ela não sente mais nada. Nada mais a acusa. Tudo para ela está, sabe, legal. Tudo está bem. Porque ela já não tem mais ali a presença de Deus na vida dela. Então, Isaías, ele traz uma profecia do que iria acontecer com Jesus e diz: foi desprezado e rejeitado pelos homens. Você está preocupado em ser rejeitado pelas pessoas? Então, quando você nasce de novo, você aceita Jesus como Senhor e Salvador de coração, você passa pela primeira etapa do nascer de novo. Então, vem a segunda etapa, que é buscar o batismo com o Espírito Santo. Você deve aceitar Jesus, ser batizado nas águas, e agora você precisa do revestimento do Espírito Santo. Mas mesmo depois do revestimento do Espírito Santo, Jesus foi tentado no deserto. E Jesus teve conflitos, ele enfrentou a ação dos espíritos malignos, ele trouxe o reino de Deus para a terra. Tem crente que diz: Senhor, me leva logo para o céu. Deus ungiu você para você trazer o céu para a terra. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Amém, igreja? Amém. Então Jesus foi desprezado, rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Veja,
eu sou crente, eu não posso sofrer. Jesus foi experimentado no sofrimento. Por vezes você vai passar pela rejeição. Você que exerce liderança numa igreja, todo líder vai ser traído, todo líder vai ser desprezado, todo líder vai ser rejeitado. Você primeiro tem que ser rejeitado, ou traído, ou desprezado, para depois ser aceito. O próprio Jesus foi desprezado, foi traído, Jesus ele foi rejeitado, mas quantas pessoas no mundo inteiro até hoje, mesmo ainda havendo rejeição, as pessoas ainda rejeitam Jesus, mas quantas e quantas pessoas aceitaram a Jesus e estão aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Mas primeiro ele foi o quê? Rejeitado. Eu quero que Deus me dê uma unção para dominar. Sim, Deus, essa unção está disponível. Sempre foi a vontade de Deus que o homem viesse dominar. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, escute isso. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, Deus cercou o jardim. No crepúsculo, no pôr do sol, Deus falava com o homem ouvia a voz de Deus, o homem via a face do Senhor, o homem interagia com Deus, Deus com o homem, eles estavam em harmonia, em comunhão. Deus disse: Adão, você vai dominar a terra, e você vai cultivar a terra, você vai colocar o nome nos animais. Eu estou entregando o domínio do planeta para você. Vocês podem comer de tudo, menos daquela árvore, do fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. Adão estava com um domínio em suas mãos, um corpo que não envelhecia, um corpo que não iria morrer, um corpo que não iria adoecer. E Adão, ele tinha a autoridade, a missão de expandir o reino dentro do planeta. Deus primeiro deu o jardim a ele, mas disse: dominai sobre toda a terra. Olha, eu não quero que você domine só o jardim, eu quero que você domine sobre toda a terra. Por quê? Porque quando houve a rebelião de Lúcifer, e a terça parte dos anjos caíram para o segundo céu, Lúcifer, antes da criação do mundo, então Lúcifer, ele andava nesse planeta, andava com pedras preciosas em seu corpo. E quando Lúcifer, ele viu que Deus fez, colocou um jardim no planeta, colocou um homem à sua imagem e semelhança no planeta, homem e mulher, e deu a eles a autoridade e se comunicava com ele. E Adão e Eva agora era alguém que representava no planeta. O planeta não estava mais sob o domínio daquele que foi expulso do céu, mas Deus colocou o jardim, colocou homem e mulher e disse: a terra que é minha, foi eu que fiz, está agora sob o domínio de vocês, o casal, e vocês devem dominar toda a terra. Então veio a tentação, eles caíram, e o homem entrou em inimizade com Deus e perdeu o domínio, passando a chave para o inimigo. Quando o inimigo, ele então venceu essa batalha contra o homem, não contra Deus, o problema dele foi contra Adão e Eva, ele teve inveja de Deus, agora ele já não pode fazer nada, nunca pôde contra Deus, agora ele transferiu a inveja para o homem e para a mulher. E aí o homem perdeu a chave da autoridade, o primeiro Adão. Quando Jesus veio, então aconteceu isso aqui com Jesus. Jesus, essa profecia de Isaías 53, é Jesus resgatando a autoridade. O primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão venceu. E o segundo Adão, ele toma a chave da autoridade. Nenhum profeta, nenhum patriarca, nenhum profeta, ninguém, nem Moisés expulsou demônios. Mas quando Jesus veio,
Jesus então desmascarou como é que Satanás age. Satanás possui pessoas, influencia pessoas. Satanás, as doenças são espirituais. A doença, sabe, ela nasce primeiro no espírito do homem, por causa do pecado. Então atinge a alma humana, a mente humana e consequentemente o corpo. E aí vem o quê? O câncer, a AIDS e tantas doenças. Quando Jesus expulsava, quando Jesus curava o enfermo, na maioria das vezes ele expulsava um demônio. Por exemplo, quando Jesus foi curar um mudo e surdo, para a ciência, o sujeito, é uma doença natural, é mudo e surdo. Mas Jesus disse: espírito mudo e surdo, saia! Aquela criança que caiu lá, caía no mar, caía no rio, caía na fogueira com espírito epilético. E os discípulos não conseguiram expulsar. Jesus disse: esse tipo de, não foi doença, demônio, só sai com jejum e orações. Amém? Amém. Então Jesus, ele nos revela que as doenças, sabe, são espirituais. O problema que o homem enfrenta, seja de miséria, seja tormento mental, seja problema psicológico, seja o problema cardíaco, seja, sabe, qualquer doença, essa doença pode ser expulsa. Jesus veio, se manifestou para destruir as obras do diabo. Amém? Então, homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, agora repare aqui, nesse versículo, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Agora, você tem consciência disso? Quando alguém adoece, o doente tem consciência disso? Muitas igrejas hoje já não têm mais essa consciência. Já não se ora fervorosamente pela cura do enfermo. Quando alguém contrai o câncer, sabe, tem ministros que oram já se despedindo da pessoa. Quando alguém, sabe, é desenganado pela medicina, há ministros que já vão consolar a família antes da pessoa morrer. Porque a igreja perdeu isso. Muitos cristãos estão vivendo doentes. Muitas pessoas estão morrendo antes do dia. Como diz em Eclesiastes 3, há tempo para nascer e tempo para morrer. Quantas pessoas poderiam ter sido curadas se tivesse essa consciência? Mas o inimigo não quer que você tenha essa consciência. É por isso que quando alguém está doente, há um ataque do inferno contra ela. O lugar onde há mais ataques demoníacos são os hospitais. Há espíritos. Me chamaram para orar num homem. Ele estava com um problema cardíaco muito sério. Muito sério. E esse homem, veio um irmão aqui na igreja e disse: pastor, vamos lá na casa dele. Ele não consegue dar 3 passos, ele fica cansado e desmaia. Ele desmaia, ele cai no meio da rua. E a casa dele é num lugar bem alto, bem alto. Para você ter uma ideia, até para o carro subir, você tem que colocar a primeira, sabe? E é uma ladeira muito alta mesmo. E eu fui lá, e quando eu cheguei lá, então começamos a ministração. E a Bíblia diz: ungiu o doente com óleo, fazei a oração da fé, e o doente será curado. Se tiver pecado, ser-lhe-ão perdoados. Porque a origem das doenças foi o pecado de Adão e Eva. É importante que o doente se arrependa, entregue a vida a Jesus.
e seja ativo. Ou seja, busque a sua cura, busque em Deus a sua cura. Jesus cura, os médicos trabalham, os medicamentos ajudam, mas na verdade quem cura é Jesus Cristo. Não é um médico ou um medicamento. Jesus é aquele que cura. Ele já colocou no nosso corpo o dispositivo para a cura. E quando eu orei naquele homem, então saiu, ele bem magrinho, esse homem bem magrinho, viu? Ele era forte, não conseguia mais comer, não conseguia mais andar, ele dava 3 passos, caía, e tinha que segurar ele para levar ele no banheiro. E aí quando oramos, de dentro dele saiu um homem muito gordo e alto. Saiu de dentro de um homem baixinho, magrinho, bem magrinho, com problema cardíaco, um homem alto e bem obeso, como se tivesse uns 170 quilos. De dentro dele, um homem espiritual, um espírito. Quando aquele espírito saiu, e a mulher desse homem começou a tremer, porque ela viu, e o homem também viu, e ele disse: pastor, eu estou curado, pastor, eu estou curado. E eu disse para ele: você deve vir à igreja e entregar a vida a Jesus Cristo. Entregar a vida a Jesus Cristo. E ele fez a primeira etapa, aceitou Jesus, mas não fez completo. Ele deveria aceitar Jesus, ser batizado nas águas, e aí para a segunda etapa, que é buscar a presença do Espírito Santo. Amém? Amém. Buscar a presença do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo. Mas o que é que ele fez? Ele veio à igreja 1, 2 vezes e nunca mais veio na igreja para se manter, manutenção. Jesus disse: quando o espírito imundo sai do corpo do homem, anda por lugares áridos, desertos, procurando repouso. Quando não encontra, ele volta e diz: olha, vocês aí, venham me ajudar, porque aquela casa está limpinha, porque quando o demônio sai, a casa fica limpa, o corpo fica limpo, que são espíritos imundos, está varrida, está limpinha, mas não tem ninguém dentro. Ou seja, Jesus não está ali, não foi prioridade para aquela pessoa buscar a pessoa do Espírito Santo. E os demônios entram ali. Jesus disse: olha, o estado daquela pessoa vai se tornar pior do que o primeiro. Isso acontecerá com essa geração má e perversa. Ou seja, uma geração que só quer os benefícios, mas não quer a presença de Deus. Não quer uma aliança, não quer amizade, não quer de verdade um pacto com Jesus. E esse homem, ele sumiu da igreja. E aí o rapaz que vinha aqui na igreja disse: pastor, ele subiu, ele fez o teste. Ele foi para Boa Viagem, para o calçadão, correr lá no calçadão. Correu no calçadão, está engordando. E ele subiu aquela ladeira da casa dele. Ele fez o teste, subiu correndo. E ele não sente mais cansaço, vai para tudo quanto é lugar. Não há mais problemas. Foi no médico, coração está bem, não há mais nada com ele. Eu falei: mas diga para ele que sobre a manutenção, ele deve permanecer com Jesus. E vir à igreja é importante para que ele venha receber, sabe? É como se fosse aquele celular que você usa o dia inteiro. Ele não descarrega, você não tem que colocar de novo para carregar. Nós somos assim.
todos os dias você tem que estar plugado, carregando, nem que seja 1 hora de tempo, 30 minutos, sabe? Recarregar. Por que as pessoas se sentem fracas? Passa 2, 3 dias sem orar, só usando a bateria. Você precisa recarregar, irmão. Você precisa recarregar. Uma coisa simples, manutenção. O demônio voltou. Ele passou a emagrecer novamente, não comer direito. E quando ele foi socorrido, levaram para o hospital. E aí entrou um homem todo sujo, com a roupa toda rasgada, alto, 170 quilos, mais ou menos. Quem era? O espírito que tinha saído dele. E ele querendo avisar as enfermeiras, os enfermeiros. E ninguém estava vendo nada, só ele. E o demônio riu para ele e pulou entrando pelos pés. O mal entra pelos pés. Entrou pelos pés e voltou para ele. Quando voltou, a situação dele ficou pior do que a primeira. E ele voltou aqui de novo na igreja. Recebeu a oração da libertação. O espírito saiu novamente. E ele foi curado novamente. E ele está aqui na igreja hoje? Não está. Igreja, nós estamos numa guerra. Há pessoas, as pessoas que nós podemos ajudar são pessoas ativas. Pessoas passivas, ou pessoas que não querem nenhum compromisso com Deus, você não consegue ajudar. Se a própria pessoa não tem interesse pela vida dela, como é que você vai fazer alguma coisa por ela? Então, o maior truque do inimigo é fazer a pessoa desistir de si mesma. Se o médico mandar ela jejuar, ela jejua, mas a Bíblia diz que nós devemos orar e jejuar. Que há tipos de demônios que só saem com jejum e oração. A pessoa dificilmente ora e dificilmente faz um jejum. Mas se o médico disser, olha, para fazer tal exame, você tem que passar 24 horas sem comer. Ah, mas eu tenho diabetes, eu tenho não sei o quê, eu tomo meu remédio, eu desmaio. Vai fazer o jejum. Vai ter que fazer para fazer o exame. Mas Deus nunca quis isso. Não é da vontade de Deus. No Velho Testamento e no Novo Testamento, você vai ver Deus fazendo alianças, dizendo que no meio do povo dele não haverá nem mulher que aborte. Deus diz, olha, não vai ter nem mulher que aborte no meio de vocês. Eu não quero não. Eu quero que o meu povo seja um povo saudável, amém? Amém. E aqui diz, aqui diz, vou abreviar por causa do tempo. Diz assim, contudo, nós o considerávamos, aliás, eu vou voltar aqui, certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e aflito, e afligido, atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe, não vai trazer não, já trouxe a paz, estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos, você não vai ser, nenhuma doença tem legalidade sobre você, você já foi, fomos curados. Agora, quando o crente adoece, não é da vontade de Deus a doença, foi um ataque maligno. O que é que o crente deve fazer? A Bíblia diz que lá em Tiago, que ele deve chamar os irmãos da igreja, vai ungí-los com óleo, fazer a oração da fé, e o doente será curado. Se tiver pecado, serão perdoados. Mas o próprio crente, o próprio cristão, pode pegar o azeite, ungir, colocar a mão sobre si e dizer, doença, seja essa qual for, um dia eu vou partir com Jesus, mas Jesus não precisa de doença para me levar.
eu não aceito esta ou aquela doença, espírito de enfermidade, saia no poderoso nome de Jesus. Mas muitos não fazem isso. Não pedem a oração dos irmãos ou não fazem. Por quê? Eu sei, eu sou cheio do Espírito Santo, não preciso da oração de ninguém. Nós oramos pelas pessoas pela primeira vez na igreja, mas às vezes não oramos por aquele que já está na igreja há muito tempo. Por quê? Porque as pessoas que já estão há algum tempo, seja ela o bispo, o apóstolo, o pastor, o diácono, a diaconisa, a missionária, sabe? Tem até vergonha de admitir que está passando por um ataque. Qualquer pessoa pode passar por um ataque espiritual. Uma pessoa que ainda a casa dela, o corpo dela está sem o Espírito Santo, ela pode ser possuída por demônios. Quando você recebe o batismo no Espírito Santo, nenhum demônio pode possuir você mais. Não pode mais entrar em você. Mas ele pode influenciar de alguma maneira. Ele pode influenciar. Satanás não pode entrar em Adão, mas persuadiu Eva e Eva persuadiu Adão. O inimigo não podia entrar no corpo de Pedro, Jesus estava ali, mas influenciou Pedro a dizer: Senhor, não faças mal a ti mesmo, Senhor, tem apenas de ti para trás de mim, Satanás. Então veja que Pedro foi influenciado. Então, olha o que diz aqui: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então, há demônios que atacam a vida das pessoas no mundo inteiro. Seja a minha vida, seja a sua vida. Como é que nós reagimos? Você precisa reagir. Você às vezes vai para o trabalho, você muitas das vezes vai a um passeio, e as coisas não saem do jeito que você queria. Não é espiritualizando tudo. É que nós estamos no meio de uma guerra. Não podemos ficar em cima do muro. E Deus nos deu autoridade. Ele disse: Adão, domine a terra toda. Está aqui, ó, o jardim está sob sua responsabilidade, cultive. Mas eu quero que vocês se multipliquem e dominem a terra. Glória a Deus. Eu não quero a terra sobre o domínio do inimigo, de Lúcifer, de Satanás. Eu quero que você e a sua descendência dominem a terra. Agora me diga se Satanás quer que o homem domine a terra. Não quer. Nós sabemos que no final, Jesus veio em figura humana exatamente para trazer o domínio de volta à humanidade. E que o próprio Jesus vai habitar conosco nos tempos eternos. Ele vai arrebatar a igreja, 7 anos, as bodas do Cordeiro, 7 anos do domínio do anticristo aqui, a grande tribulação, mas depois Jesus virá. O arrebatamento não é a segunda vinda, é arrebatamento. Na segunda vinda, Jesus vai estabelecer o reino dele físico aqui nesse planeta. Glória a Deus. E aí, o segundo Adão, Jesus, vai dominar tudo. Todos os governos comunistas vão cair tudo. E Jesus vai colocar os seus ministros para governar os países. E a igreja de Deus, o tabernáculo de Deus em Apocalipse 21 diz que vai descer e vai sobrevoar o Monte das Oliveiras. Glória a Deus. Amém? O Monte das Oliveiras vai rachar de cima a baixo. E ali, no juízo final, as nações irão vir para que cada um seja julgado segundo aquilo que fez. Os livros serão abertos. Mas nós não seremos julgados. Nós estaremos ali com Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, você nasceu para dominar, para reinar, e não para ser dominado. Mas quando você aceita Jesus, seu espírito é recriado, não a sua mente. O nosso espírito é recriado. Você nasce de novo quando você aceita Jesus. Mas a sua mente ainda não foi recriada. Então você precisa de uma renovação na mente. Você precisa de uma renovação na sua mente. Quando você aceita Jesus,
automaticamente, não é que você merece, você não fez nada para merecer, preste atenção aqui, você não fez nada para merecer, sabe, mas automaticamente, seu nome é escrito no livro da vida, você se torna nova criação, você se torna alguém semelhante a Jesus Cristo, mas sua mente não vai aceitar isso. Seu espírito está recriado. Em 1 Coríntios 6, 12 em diante, diz que você foi santificado e justificado. A Bíblia diz que Deus te santificou em Jesus e te justificou, te declarou justo. Então seu espírito, segundo a palavra, foi recriado. Você é nova criação. Amém? Amém. Herdeiro de tudo que Deus tem. Amém. Jesus morreu, nós morremos com Ele. Jesus ressuscitou, ressuscitamos com Ele. Jesus está à direita de Deus, nós estamos à direita de Deus com Jesus. Mas o homem natural não aceita isso, sua mente não aceita isso. Por isso que a nossa mente tem que ser o quê? Renovada. Como é que a minha mente vai ser renovada? Você vai num lugar que não tem pregação. A pregação da palavra, o ensino bíblico puro, genuíno, pleno. Só tem movimento. E as pessoas saem em busca de revelação ali, aqui, profetada, isso e aquilo outro. Você tem que ficar com a palavra. Porque todas as profecias já estão aqui. Você tem que ficar com a palavra, mas nós queremos saber do nosso futuro, isso é um perigo. Se Deus quiser falar sobre o seu futuro, Ele vai falar para você, Ele vai te dar dicas. Ele disse: Abraão, sai daí, vai para uma terra, vou te mostrar ainda. Mas nós estamos ansiosos, procurando alguém para revelar o que vai acontecer no nosso amanhã. Precisamos ficar com a palavra e deixar Deus na soberania dele falar conosco. Amém? Deus vai falar, Ele vai usar o vaso, o profeta. Você não precisa se desesperar, procurar esse ou aquele. Ele pode falar a voz audível, sonho, através da palavra, na impressão no seu espírito. Ele fala. Mas você tem que tomar cuidado, eu e você, com espíritos enganadores, que pode influenciar alguém até com boa intenção. Com boa intenção. Então, nós estamos vendo que as pessoas, elas estão vivendo como se, sabe, Deus fosse fraquinho, a palavra não funcionasse, como se Jesus estivesse distante. Mas Jesus não está distante. Ele fez você para reinar, para dominar. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amém. Nós falamos semana passada sobre luxúria, o espírito da luxúria, preguiça, profundo sono, tortura, perversidade, adivinhação, enfermidade, enfraquecimento, espírito enganador do erro, falsidade, medo, timidez, mudo e surdo, outros tipos de demônios, os que atacam o corpo, artrite, asma, cancro, câncer, AIDS, dor de cabeça constante, enxaqueca, epilepsia, sinusite, espírito de trombose, problemas cardíacos, demônios que atacam a alma, adultério. A pessoa adulterou, ela pecou, sabe, mas ela era um crente. Há espíritos especialistas nisso. Então, diz aqui, ó, adultério, fornicação, masturbação. Segundo alguns psicólogos, fazem bem a masturbação. Mas nós vemos que, por exemplo, um homem casado que tem um mau hábito, a prática da masturbação vai levar ele à pornografia na internet. Pornografia na internet. Muitas das vezes a não pensar na mulher dele, pensar em outras mulheres. E vice-versa, a mulher também. Então, espíritos se aproveitam disso. Sugerem
a masturbação. E Jesus disse que se alguém olhar para outra mulher com intenção impura, já adulterou com ela. E ninguém vai praticar masturbação pensando no liquidificador, olhando para o ventilador, pensando no ar-condicionado. Então, é muito sério isso. Porque isso traz o quê? Enfraquecimento espiritual. Faz com que a pessoa casada se realize sozinha e não mais tenha prazer no cônjuge. Então, são espíritos que trabalham dessa maneira. Quando eu vivia na África, então, há um espírito que ataca muitas mulheres na África, chamado marido da noite. Esses demônios atacam as mulheres aqui no Brasil também. Há mulheres que são violentadas até. Eu atendi uma aqui, nessa igreja, que o espírito entrou pela janela da casa dela, pegou ela pelo pescoço, e ela não conseguia se mexer, e ele violentou ela de tirar sangue, para você ter uma ideia. Quando eu fui chamado para ir na casa dessa mulher, e começamos a ministração, esse espírito saiu do quarto dela, voando pela janela e foi embora. E as pessoas ficaram aterrorizadas naquele lugar. E ela foi libertada pelo poder do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Então, adultério, fornicação, masturbação, falamos semana passada um pouco sobre isso, autopiedade, bruxaria, claustrofobia, crítica, desespero, desilusão, fantasia, homicídio, inveja, murmuração, ódio, rebelião, perversão, rejeição, religião, estresse, suicídio, violência, insônia. São atividades demoníacas. Como é que esses demônios entram? Número um, um passado familiar no ocultismo ou religiões. Um passado familiar. Aquela criança que foi levada à benzedeira. Aquela criança que o pai e mãe, levou para pagar a promessa. Ou para receber um passe. Então houve o quê? Uma conexão. Aquela mãe que ainda a criança no ventre fez um pacto e entregou a criança a uma entidade. Veja que o inimigo, ele sempre quis pegar as pessoas desde criancinha. Herodes mandou matar as crianças de 0 a 2 anos para tentar matar Jesus. Moisés, o faraó mandou matar as crianças, não foi isso? De 0 a 2 anos. Nos primeiros 2 anos de vida de Moisés, Satanás queria matar Moisés. Nos primeiros 2 anos de vida de Jesus, Satanás queria matar Jesus. Você já percebeu que o inferno está de olho nas nossas crianças? Ideologia de gênero, isso e aquilo outro? Por quê? Porque ele quer atingir as próximas gerações. Como serão os adultos daqui a 30 anos? Os próximos políticos, os próximos pregadores, se Jesus não arrebatar a igreja antes. Por isso que o inimigo está investindo pesado nas crianças. E há pais que não se aperceberam disto, que isso é um ataque demoníaco. E deixa a criança ser doutrinada ali na internet, você não sabe nem por quem. É muito importante isso. Você saber que nós estamos numa guerra. Pai e mãe têm autoridade para santificar e abençoar seus filhos. Sua filha pode ser o que for, seu filho pode ser drogado, pode ser homossexual ou uma lésbica, pode ser o que for. Pode ser um marginal, pode ser o que for. Se você santificar, orar e jejuar, nem que seja no último segundo de vida, Deus vai salvar aquela pessoa. Amém? Começa a consagrar. Pai e mãe têm autoridade para abençoar filhos.
Não olhe o que o seu filho, sua filha faz agora. Consagre ele a Deus. Consagre seus filhos a Deus. Use a autoridade de mãe e de pai. Pai e mãe têm autoridade para abençoar e para amaldiçoar. Use a autoridade e abençoe seus filhos. E expulse os espíritos malignos que atacam a mente deles. Veja, quantos espíritos atacam? Então são pactos feitos nos pré-natais, são pressões na infância. A criança que, ela cresce num lar onde o pai espanca a mãe, onde o pai espanca ela. Essas crianças vão crescer com deficiências, com traumas. E aí pode se tornar realmente um marginal, isto ou aquilo outro, por uma influência maligna. Então são choques emocionais, pressão emocional, atos ou hábitos pecaminosos, imposição de mãos. O inimigo pode, é muito perigoso você chegar no lugar, não é todas as pessoas que estão capacitadas para impor as mãos. Uma vez nós recebemos aqui uma dirigente de um círculo da oração. E ela veio aqui na nossa igreja, manifestou com 2.000 demônios. Mas lá na igreja dela, ela é profetisa, daquela mesmo que é batata. Então é um espírito de adivinhação que usa ela lá. E ela impõe as mãos sobre as pessoas. Ela veio aqui e manifestou com 2.000 demônios. Uma legião com 2.000 demônios. Então, essa mulher impõe as mãos. Então, você ora por uma pessoa, quem batiza uma pessoa com o Espírito Santo é Jesus através de você. Você não consegue passar o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pessoa. Agora, uma pessoa endemoniada consegue passar o demônio para outra pessoa se ela não tiver a presença do Espírito Santo. Amém? Amém? Às vezes você vai na casa de uma pessoa, você vai bem ali. Você sente um clima pesado no ambiente. Você sai até com dor de cabeça. Você sai até com dores. Parece que aquilo que aquela pessoa tinha, tentou passar para você. Na hora você deve rejeitar isso e expulsar em nome de Jesus Cristo. E Ele é obrigado a sair de você. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Êxodo capítulo 20. Já vamos encerrar por hoje. Então, geralmente, em primeiro lugar, esses tipos de demônios que nós citamos aqui, de demônios de fornicação. O demônio da fornicação geralmente são pais, são filhos que os pais não eram casados. Não eram casados. Aí nasce aquela criança ali. Essa criança, ela vai estar sujeita a desenvolver algum tipo de perversão, como os pais tinham. Se o pai ficava com várias mulheres, esse espírito que levava o pai ou a mãe não casar, vai entrar naquela criança, levando ele tanto a não querer casar, ou desenvolver algum tipo de perversão na área sexual. Seja gostar de homens, ou ser realmente mulherengo demais. E se os pais viviam em ambientes de prostituição e bebida ou drogas, se tem alguém da família que também vivia aqueles espíritos hereditários, chamados espíritos familiares, vai tentar, de alguma maneira, atingir aquela criança, para que aquela criança não seja um adulto no futuro, usado por Deus pelo Espírito Santo. Então, crianças que os pais viviam na fornicação estão propícias a serem atacadas pelo espírito de fornicação. Crianças
cujos pais iam para o ocultismo. Olha o que diz aqui vejamos, Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus ou embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito, repare aqui, que visito o pecado, a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Hoje faz até piada com o nome de Deus. Tem um humorista aí fazendo piada, ganhando dinheiro com o nome de Jesus. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então veja, os trisavós, não é? Os bisavós, os avós e pais estão sujeitos a transmitir para suas gerações aquilo que um dia atingiu a eles. O trisavô, ou bisa, ou avô, é aquela pessoa que o demônio mudo e surdo entrou. Vai nascer na próxima geração alguém mudo e surdo. Alguém lá no passado, o demônio, fez o avô ou o pai contrair o câncer. Esse demônio vai tentar passar. Mas só que esse demônio já caiu com você, não pode tocar em você, porque você já foi santificado e justificado. Aleluia. Glória a Deus. Mas quando o cristão não sabe, não tem consciência disso, que Jesus já levou sobre si, então qualquer coisinha que vem, ele aceita como se fosse a vontade de Deus. E se vem uma profetada na igreja, se levanta uma profetada na igreja e começa a dizer: olha, essa doença, eu lembrei que eu estava subindo um monte uma vez, e as taxas, tudo normal, coração, tudo, graças a Deus. Mas eu estava com 118 quilos. E eu subi um monte ali, cheguei cansado, estava eu e João Lima, não foi, João? Aí um profeta no monte, nem me conhecia, falou: pare, varão, pare, você vai ter uma parada cardíaca agora. Eu falei: só porque eu sou gordinho, rapaz? Como é que é, irmão? Ah, irmão, pelo amor de Deus, fala besteira não, eu subi um monte agora, rapaz. Eu com um peso desse subi no monte. E aí repreendi aquela professora: que parada cardíaca que nada, tá conversando besteira, ainda falei isso, conversando besteira. Depois virou meu amigo ele. Não traz profetada para aqui não, irmão. Jesus já levou sobre si. Amém? Amém. Ah, meu Deus, será que eu estou tendo, meu Deus, parada cardíaca? Ai, Jesus. Não aceite isso. Não aceite nenhuma profecia contra o que Deus diz para você. Se Deus diz que Ele já levou sobre si, assuma o que a Bíblia diz. Mas eu fiquei doente, alguém orou, eu sinto os sintomas. Não viva do que sente, viva do que a palavra diz. Jesus quer tanto a sua cura, que Ele diz: ore, cure, expulse os demônios, unge com óleo e manda esse mal embora. Amém? Amém, igreja? Amém. Segundo lugar, influências negativas pré-natais. Uma mãe casada, aliás, uma mãe não casada, eu falei aqui, uma mãe pode não desejar o seu bebê. Então essa criança vai crescer, ela vai sentir, vai entrar nela um espírito de rejeição. Ela está ali
com alguém, não são casados, de repente ela fica grávida. E geralmente quando esses relacionamentos, o pai da criança vai embora, abandona, e ela fica ali sem dinheiro, fica sem nenhum apoio de ninguém. A família começa a dizer: olha aí, saiu com um homem tal, engravidou e não sei o que. Todo mundo começa a rejeitar aquela mulher, aquela mãe, e a mãe transfere a rejeição para o filho. E geralmente vai pensar em quê? Em aborto, ou vai tentar o aborto, ou mesmo a criança na barriga, ela vai rejeitar aquela criança. E a criança sente. A criança sente. Ela não tem consciência do que a mãe está sentindo, mas no espírito dela está sendo impresso a rejeição. E aí o espírito de rejeição, quando aquela criança nasce, crianças rebeldes, peraltas ou muito tímidas, retraídas demais, inseguras, cada criança vai ter uma reação. Ou a criança vai se tornar perversa, ou a criança vai se tornar perversa. Veja os filhos de Jacó, quando Jacó os rejeitou, o que eles fizeram com José? Ou vão se tornar perversas, né? Foi o que eles se tornaram, ou a criança vai ficar com um complexo de inferioridade, e por aí vai. Semana que vem nós vamos prosseguir falando sobre isso, porque isso é muito importante. Uma criança que não é desejada faz com que o adulto cresça se sentindo indesejado. É aquele adulto que quer a aprovação de todo mundo, que quer agradar todo mundo, sabe? Ele se sente inferior, ele não consegue se destacar em nada. Próxima semana vamos falar sobre isso. Para resumir, Jesus não quer que ninguém da sua igreja permaneça doente. Ele quer que você tenha a cura emocional, cura física e em todas as áreas da sua vida. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Olha, gente, você que está aí no YouTube, ajuda o nosso canal, inscreva-se no canal, dá o like para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo. Nós estamos no estudo bíblico na nossa igreja falando sobre as 3 etapas da libertação profunda. E hoje eu quero que você saiba que Jesus quer curar. Ele não só quer curar, ele já levou sobre si todas as doenças, seja o câncer, paralisia, seja qual for. Agora, nesses 28 anos de ministério, eu nunca consegui ajudar alguém passivo. Eu só consegui ajudar pessoas ativas que lutaram por aquilo que elas têm direito dentro da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, de fé em fé, de glória em glória, de triunfo em triunfo.